Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Infelizmente, eu não vou poder gravar vídeo neste episódio. Quem costuma ver o episódio no YouTube, desta vez, eu prometo, vai ser só esta vez. Ou melhor, eu prometo que da próxima não vai ser assim, não prometo que na história da humanidade nunca mais tal coisa acontecerá. Hoje vão ter uma experiência semelhante à de quem ouve o podcast em áudio apenas. E temos um episódio de Tomás, o Mestre, em que vamos para a 8ª tese tomista. Isto é um salto, porque as teses 1 a 7 são teses ontológicas. A tese 8ª é a primeira das teses cosmológicas que vão até à 12ª. A 12ª tese ainda é uma tese cosmológica. A partir da 13ª, julgo que até à 21ª, são teses psicológicas. E depois a 22ª, a 24ª são teses teológicas. Então, o que é que isto significa? Ontologia é aquilo que estuda o ser enquanto ser. Portanto, estuda as coisas que são comuns a todos os seres. A Deus, aos anjos, aos homens, aos átomos, aos gatinhos, ao branco da parede, ao castanho do cabelo, a todos os seres. As teses cosmológicas concentram-se nas coisas que são materiais. Portanto, estão a ver que nos estamos a afunilar todos os seres e agora os seres materiais. Depois, as teses psicológicas dentro dos seres materiais vão afunilar ainda mais para os seres que têm uma psique, que é grego para uma alma, e isto inclui todos os seres vivos. Okay? As plantas, os animais, as bactérias, os seres vivos, os seres humanos, claro. Então, esta 8ª tese inaugura as teses cosmológicas, mas entende-se em direta oposição à 7ª tese, a última das ontológicas. Isto porquê? Porque a 7ª tese falava precisamente das criaturas espirituais, dos anjos, e esta vai começar por abrir com a criatura corporal. Portanto, eu vou só recordar a 7ª tese, que falava da composição que há dentro dos anjos, dentro das criaturas espirituais. E a 7ª tese dizia: a criatura espiritual é absolutamente simples na sua essência. Todavia, há nela dupla composição, uma de essência e existência, outra de substância e de acidente. Naturalmente, eu não vou voltar a explicar esta tese. Eu percebo que quem ouviu agora pela primeira vez não percebeu bem. Eu acredito até que quem ouviu pela segunda ou terceira vez ainda tem alguma dificuldade, mas isto, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É importante repetir, repetir, repetir. Já temos um episódio sobre isso, não vou voltar a explicar. Recordo apenas que estamos a dizer que os anjos, embora sejam compostos de essência e de existência, existem, mas podiam não existir, e de substância e de acidentes, têm coisas neles que não são essenciais. Dentro da própria essência não há composição nenhuma, não há potencialidade nenhuma, há ato puro dentro da própria essência. Claro que essa própria essência está ela mesma em potência quanto à existência. Mas já não é o caso das criaturas corporais. A criatura corporal vai ter dentro da própria essência, vai ter uma composição. Então diz a 8ª tese: a criatura corporal, por outro lado, é, na sua essência mesma, composta de potência e de ato, os quais, potência e ato, em relação à essência, são designados pelos nomes matéria e forma. O que é que isto quer dizer? Então, potência e ato, está nos primeiros episódios, são conceitos fundamentais da filosofia tomista.
E basicamente significa, muito basicamente significa, eu estou sentado, mas podia estar de pé. Portanto, eu estou sentado em ato, mas tenho a potência, a capacidade de estar de pé. Isto não é só uma tautologia, um jogo de palavras. Podia, portanto, tenho potência. Significa que eu sou constituído de tal maneira que me posso pôr de pé. Portanto, é uma declaração sobre o meu ser, a maneira como eu sou constituído. Ok? Portanto, uma colher de pau não se pode pôr a pé. A criatura corporal, na sua própria essência, ok, dentro daquilo que significa ser homem, ser gato, ser uma colher de pau, há uma composição de potência e de ato. Esta potência, este ato, quando nós falamos deles ao interno da forma, nós chamamos-lhe, ao interno da essência, peço desculpa, nós chamamos-lhe matéria, à potência, e forma ao ato. O que é que isto significa? Significa que tanto a matéria como a forma fazem parte da essência da criatura corporal. Portanto, hum, as almas penadas, as almas depenadas, as almas separadas do corpo, ah, não são seres humanos. Estão num estado de violência, querem voltar ao corpo, com a graça de Deus, onde voltar ao corpo, há de lhes ser restituído o corpo no fim dos tempos, e aí voltarão a ser restituídos à sua natureza humana. Mas ali estão corrompidos, é isso que é morte, é corrupção da pessoa humana, do ser humano. Pronto. Isto é uma coisa que está nesta tese e que é preciso perceber, não é? Que o ser humano é um ser material. Não é só material. A colher de pau tem forma e matéria, mas aquela forma, já lá vamos, não é espiritual. O ser humano tem uma alma espiritual, havemos de chegar a essas teses, mas é um ser material, faz parte da sua essência. Não faz parte da essência do anjo ser material. Portanto, o anjo, nem do demónio, não é? Portanto, um demónio pode possuir uma pessoa e controla o corpo durante aquele bocado de tempo. Um anjo pode movimentar matéria, controla aquela matéria durante algum tempo, mas não faz parte da sua essência ser material. Para de movimentar aquela matéria e continua com a sua vida. O homem faz parte da sua essência. Bem, não quero deter-me mais aqui. Quero entrar no próprio conceito de matéria e forma. Portanto, esta é a tese oitava, a tese nona vai-nos falar de como a matéria e a forma se entendem propriamente na relação entre uma e outra. E depois a décima primeira, a décima segunda tem a ver com propriedades da matéria. Mas o que é a matéria e o que é a forma? Já vimos que matéria está relacionada com potência, a forma está relacionada com ato. A forma é aquilo, dentro da essência, que faz com que algo seja o que é em ato. É uma papoila? A forma é o que faz com que seja uma papoila em ato. É um ser humano? A forma é o que faz com que seja um ser humano em ato. Tem 1,78 m, a forma é o que faz com que tenha 1,78 m em ato. É uma papoila branca? A forma é o que faz com que seja branca em ato. Ok? Portanto, a forma é o que faz com que este ser do qual estamos a falar e que existe em ato, a forma é o que faz com que ele seja assim como é em ato. E, como vemos pelos exemplos que eu dei, algumas dessas coisas que nós somos, que os seres são substancialmente, é uma papoila, é um ser humano, e outras são acidentalmente, é branca e tem, o ser humano tem 1 metro e, já não sei o que é que diz, 78. Então, se temos um ato que é substancial e um ato que é acidental, vamos ter uma forma substancial e uma forma acidental. Eu sou Gonçalo, tenho uma e só uma forma substancial, porque eu sou uma e só uma substância, e tenho N formas acidentais. Estou sentado, estou a falar, estou a coçar o nariz, tenho
N formas acidentais. Isto é importante. Só há uma forma substancial. Isto é uma coisa que para nós há de parecer mais ou menos inócua, porque também ainda não pensamos muito sobre o assunto, senão deixaria de ser, passaria a ser bastante controversa, mas na Idade Média era claramente controversa, ok? Porque vamos estar numa posição melhor para perceber isto depois de falar das teses psicológicas, mas no fundo havia a ideia medieval de que nós teríamos três almas. Uma alma vegetal, uma alma animal e uma alma intelectual. E as almas são precisamente de formas substanciais. Mas, bem, eu só tenho uma forma substancial. Que é, no meu caso, eu sou um ser vivo, é uma alma. No caso do Bobby, também é uma alma. No caso da papoila branca, também é uma alma. No caso da pedra, não é uma alma. No caso da colher de pau, não é uma alma. Mas, sendo alma ou não, é uma forma substancial. O que é que significa dizer que a forma é o que faz com que a coisa seja em ato? Vamos perceber o lado da matéria, que é o lado da potência. É uma colher de pau. Ok? Então eu posso pegar-lhe fogo e ela pode tornar-se em cinzas. Ou então posso parti-la a meio. Ou então posso bater com ela na mesa e vai fazer um determinado som. Se a colher fosse de ferro, eu não ia conseguir partir, não ia conseguir pôr em cinzas. Talvez a conseguisse partir, mas com muito mais esforço. E se eu bater com ela na mesa, o som vai ser diferente. Portanto, a matéria é o que faz com que tenha esta ou aquela potencialidade. Se for de ferro, eu posso derretê-la. Se for de madeira, não posso derreter. Espero que isto seja claro. A matéria é o que faz com que aquele ser tenha determinadas potencialidades. É o meu corpo, a minha matéria, que faz com que eu possa estar sentado ou de pé. Então, tal como a forma é aquilo que faz com que uma coisa exista em ato, a matéria é o que faz com que essa coisa que existe em ato tenha potência. E tal como nós tínhamos uma forma substancial e uma forma acidental, também temos uma matéria relativa à substância e uma matéria relativa ao acidente, que não se chama matéria substancial e matéria acidental. A matéria do acidente, por exemplo, um acidente, por exemplo, eu tenho olhos castanhos, portanto, o castanho no meu olho, como a própria linguagem indica, é o castanho que está no olho. E, portanto, ao olho, nós chamamos matéria na qual está o acidente. Ou então o Joãozinho está bêbado, a bebedeira está no Joãozinho. O Joãozinho é a matéria na qual está a bebedeira. A matéria na qual nós também chamamos com menor confusão sujeito. É o sujeito que tem os olhos castanhos, é o sujeito que está bêbado, o que for. Etimologicamente, sujeito e substância querem dizer basicamente a mesma coisa. Substância vem de sub, estar por debaixo. Sujeito vem de sub e áquere, que é atirado, está atirado por baixo. Também pode ser que está deitado por baixo. Portanto, a ideia é a mesma. É aquilo que está por debaixo àquela coisa que nós vemos, não é? Portanto, eu vejo, vocês olham para o olho de alguém e não veem a essência do olho, vemos sempre os acidentes do olho. E esses acidentes estão a cobrir aquilo que é o olho. Bom, então nós temos a matéria dos acidentes, sujeito, matéria na qual. A matéria das substâncias,
à qual, esse assim, nós dizemos simplesmente matéria, também para distinguir da matéria na qual, chama-se matéria a partir da qual. Por exemplo, o espermatozoide e o óvulo são a matéria a partir da qual se faz o ser humano. Também são. O que é que também é a matéria a partir da qual se faz o ser humano? O seu corpo. Portanto, o ser humano já existe e aquele corpo, aqueles órgãos, são a matéria a partir da qual se dá aquele ser humano. Portanto, temos para as substâncias, forma substancial, matéria, e se quisermos opor à outra, matéria a partir da qual, e nos acidentes, forma acidental e sujeito, também podemos dizer matéria na qual. O que é a forma? Vamos voltar outra vez à forma, não é? Portanto, porque a matéria, nós percebemos o que é matéria. A colher de pau, a matéria é madeira. A colher de ferro, a matéria é o ferro. O cão, a matéria é aquele corpo de cão. O ser humano, a matéria é o corpo de ser humano. Uma imagem de Nossa Senhora que seja feita de bronze, a matéria é o bronze. Claro que depois eu me pergunto, e o bronze? Ok, então o bronze também tem uma matéria e uma forma. Qual é que é feita a matéria do bronze? É do que for feito o bronze. Se o bronze é feito de uma molécula específica, ok, vai ser essa a matéria do bronze. E essa molécula de que é feita? Então é feita de átomos de bronze organizados de determinada maneira. E os átomos de bronze de que é que são feitos? E nós podemos continuar a fazer esta pergunta. Portanto, vamos chegar a uma coisa que é a matéria primeira, que nós sabemos que tem de existir. Eu não vou entrar no argumento filosófico agora. Eu de vez em quando ponho caixas de perguntas no Instagram. Podem perguntar lá, podem perguntar na caixa de comentários à vontade. Nós sabemos que existe uma matéria primeira que é potência absoluta. Porquê? Porque a matéria primeira é algo que não tem matéria, mas é matéria. Porque senão eu posso repetir esta pergunta ao infinito. Não é? O bronze é feito de quê? Qual é a matéria do bronze? E qual é a matéria disto? Portanto, tem que chegar a um ponto em que isto não é que tem matéria. É matéria. Mas se é matéria, não tem forma. A forma é aquilo que faz com que seja em ato. A matéria pura, a matéria primeira, não tem ato. É potência pura. Não existe em ato. Isto é um conceito filosófico um bocado abstrato. Portanto, não existe por aí um cubo de matéria primeira, tal como existem cubos de madeira ou de bronze. Não existe um cubo de matéria primeira para a qual eu aponto e digo isto é matéria primeira. Dito por outras palavras, tecnicamente falando, a matéria primeira não subsiste, mas ela existe, ela está por aí. Tudo o que é material é feito de matéria primeira. As formas são o que configuram esta matéria, portanto, e que fazem com que ela seja aquilo que é. A matéria, a colher de pau, desculpem, é feita de madeira e tem aquela determinada forma, que cumpre um determinado fim, que lhe dá uma série de características. Okay? Os eletrões e os prótons, quando estão organizados no átomo de bronze, estão organizados de determinada forma. Portanto, a forma é o que faz com que uma coisa seja em ato, é o que faz com que aquela potência exista em ato. E, portanto, num certo sentido, a forma limita a matéria, ok? E num certo sentido, a matéria limita a forma. Como é que a matéria limita a forma? É que o branco, por exemplo, é uma coisa completamente universal, imutável, etc. Mas, por estar na parede da minha sala, o branco foi limitado. Agora, são não sei quantos metros quadrados de branco, não é branco infinito e ilimitado. Mas, noutro sentido, a matéria, a forma limita a matéria. Porque a matéria primeira pode ser bronze, mas também pode ser cobre, mas também pode ser
madeira, mas também pode ser um ser humano, mas também pode ser um bocado de esparguete. É a forma que faz, que a configura de determinada maneira e faz com que seja aquela coisa concreta. Portanto, meus caros, temos o conceito de forma e de matéria, que estão para o ato e a potência ao interno da essência. Eu percebo que isto são conceitos abstratos, nós precisaríamos de várias aulas de conversa e não só de exposição para esclarecer, portanto, sintam-se à vontade, à vontadinha, para colocar perguntas e vamos continuando esta conversa, porque se não quero pôr um episódio de um monólogo de 1 hora. Aqui estamos, vou só repetir a tese para podermos ficar com a ideia concentrada. Então, a criatura corporal, por outro lado, é, na sua essência mesma, composta de potência e de ato, os quais, potência e ato, em relação à essência, quando estamos a falar dentro da essência, são designados pelos nomes matéria e forma. Muito obrigado pelo vosso tempo, por hoje é tudo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua Mãe, Maria Santíssima. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta? Partilha, subscreve, avalia o podcast.